Sim. Você acredita que de alguma forma é possível, mesmo com o cenário que o professor Tiago acabou de demonstrar, dessa dificuldade em hoje tomarmos decisões benéficas, principalmente dos grandes, nós pequenos, ou parte dos pequenos atualmente, temos algum poder de influência? Com certeza, eu acho que eu sou o início dessa geração, digamos, porque os que estão vindo aí, nossas crianças, nossos adolescentes vão fazer muito mais. Eu acho assim que a gente que tem já essa preocupação e essa consciência, a gente vê na crise oportunidade, que nem nessa questão da crise que está tendo economicamente nos Estados Unidos, Europa e tudo mais. Para eles viram a crise e não quiseram se posicionar perante a Rio+20, não quiseram tomar decisões e definir metas e objetivos. E que isso afetou bastante os resultados da conferência. Com certeza. E acho assim que, pensando um pouco menor, né, micro, a gente tem que ver na crise uma oportunidade. Então, se uma economia está em crise, vamos começar a ver o nosso padrão de consumo, porque acho que daí é um passo para você começar a tornar aquele empreendimento, aquela família, aquela economia um pouco mais sustentável. Então, acho que hoje nós, né, e as futuras gerações têm esse objetivo, essa finalidade. Nós vamos conseguir enxergar o que muitos veem como crise, oportunidades e transformar isso em objetivos, em ações para corrigir, digamos, alguns erros aí do passado. Porque, como o Tiago falou, não basta crescer, a gente não tem que crescer economicamente, nós temos que desenvolver economicamente, socialmente e ambientalmente, porque isso sim é sustentável. Só crescer não basta, tem que desenvolver. A Ana Paula estava tocando de um ponto com relação ao desenvolvimento também dessa nova geração, já a partir do conceito de sustentabilidade. Como está hoje a questão no momento dos processos de captação e retenção de talentos nas organizações? No momento em que esse colaborador está sendo contratado, essa valoração dos conceitos de sustentabilidade também estão chamando a atenção das organizações? Vocês acham que esse é um ponto que já está sendo requisitado na contratação? Sim. Para as empresas que querem ser socialmente responsáveis, né, ou ter este título de empresas sustentáveis, isso, sem dúvida, já faz muita diferença, né? Então, é aquilo que nós comentávamos anteriormente. É preciso ter um perfil específico para se adequar a esta cultura. Sim. Desta empresa, né? Então, claro que nesses processos seletivos, as empresas vão observar esse potencial de compreensão desses conceitos, né? De inovação a partir desses conceitos, de adequação desse perfil. Sem dúvida, isso é hoje um critério. Professora, você mencionou justamente o processo de recrutamento e seleção, uma empresa que já tem como foco ser sustentável. Tanto o professor Tiago quanto a professora Renata atuam como consultores em empresas e têm essa vivência profissional. E aquela empresa que decide mudar e olhar para a sustentabilidade não apenas como marketing, mas como parte integrante da cultura, é possível mesmo desenvolver pessoas que não têm essa vertente ou não foram contratadas, levando em consideração a sustentabilidade? Dúvida. Como isso acontece? Por exemplo, as empresas criam planos de capacitação, de desenvolvimento humano, de educação, voltados aos seus colaboradores. E, aliás, essa é uma ação não só para a empresa que está começando, mas é uma ação permanente dentro desse cenário, né? Então, esses conceitos também são dinâmicos e precisam de permanente atualização. E essas empresas têm investido bastante no processo de educação, né, de educação corporativa, voltadas à compreensão do que é a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade. Por exemplo, para as empresas que já estão num patamar, né, talvez um pouco mais elevado dessa incorporação, elas já estão trabalhando com metas dentro desse tripé. Então, as metas não são mais apenas financeiras. As metas são sociais, ambientais e financeiras. E são metas de negócios, não é? Como que os colaboradores vão atingir essas metas se não passarem por um processo, né,
que acompanhe essa mudança de cultura. Nessa linha social pode ser tanto externo quanto interno, correto? Sem dúvida, né? Então, o escopo de atuação da responsabilidade social, a gente considera que deve começar dentro de casa, começa dentro da empresa, mas se estende a toda a cadeia de valor, a todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Até mesmo os fornecedores, como comentou o professor Thiago. Sem dúvida. É possível, então, traçar alguns exemplos bem pontuais? Eu acho que a questão, como foi citado, de você preparar o teu funcionário para que ele também atue de forma sustentável, eu acho que hoje é uma necessidade, principalmente para as empresas que buscam a sua certificação ambiental. A ISO 14000, que é hoje uma consagrada certificação para as empresas, ela prioriza que todos na organização tenham os domínios das questões ambientais dentro da empresa. Então, no momento que a empresa busca esse tipo de certificação, faz necessário a questão do treinamento dos funcionários. Então, trazer essas questões pontuais, sustentabilidade, separação de lixo, redução do consumo de energia, consumo de água, acabam sendo questões obrigatórias para você atingir essas certificações. Então, hoje é um caminho que as empresas acabam trilhando para conseguir atingir essas certificações. Então, é dessa forma com que você vai trabalhando com o seu funcionário para você conseguir atingir esse ponto. Mas é claro que sem que a alta direção seja comprometida, você não consegue comprometer o teu funcionário. Então, isso deve vir de cima para baixo, numa forma vertical, atingindo todo mundo, desde a direção, líderes, até a escala mais baixa dentro de uma empresa, para você conseguir realmente atingir essas metas que a professora colocou. Como convencer um gestor de topo que sustentabilidade não é apenas o viés ou a vertente econômica? A gente brincou, porque o garantir o meu salário é economicamente sustentável. A questão hoje, eu acho, o grande ponto é o custo que determinadas ações trazem para as empresas. Por exemplo, se eu não controlo os meus resíduos, hoje eu tenho que pagar para dispor. Né? Hoje, na Grande Curitiba, você paga cerca de 300 a 400, até 500 reais para dispor uma tonelada de lixo. Se eu melhorar o meu processo, reduzir a geração, isso vai impactar diretamente nesse custo. Se eu tenho menos lixo a dispor, eu vou gastar menos com essa disposição. Sem contar, esse resíduo que foi gerado, ele em algum momento da produção, ele foi matéria-prima. Então, se eu tenho processos mais eficientes, eu converto de forma melhor a matéria-prima em produto. Então, eu tenho menos resíduo, menos efluentes, menos emissões atmosféricas, e isso impacta diretamente nos custos da empresa. Então, dessa forma, você associa essas questões de custo com as questões ambientais. A partir do momento que você coloca para o gestor que otimizar o teu processo de acordo com as questões ambientais vai melhorar o financeiro, é uma forma de você convencer. Consegue uma adesão bem maior. E eu estava aqui lembrando uma situação, porque eu resido ao lado de um órgão público federal. E eu estava lembrando quando vocês, por isso eu gostaria que vocês tivessem colocado mesmo esses exemplos bem pontuais, né, do desenvolvimento do conceito da sustentabilidade, inclusive dentro de casa. E o prédio fica, a partir do encerramento das atividades do dia, a partir das 8 horas, iluminado do último andar ao primeiro andar, e isso acontece diariamente há mais de 7 anos, que é o tanto que eu moro no mesmo endereço. Bastante complicado para todos nós. E até eu gostaria de complementar, né, que uma forma de convencer os gestores é levar a compreensão de que hoje a gente está falando de mais de um tipo de lucro. Tradicionalmente se falava do lucro financeiro. Hoje, além do lucro financeiro, a gente pode agregar o lucro social e o lucro ambiental. Porque muitas vezes pode reverter até num processo de retenção de talentos dentro da empresa e uma série de outros benefícios, correto? Exato. Perfeito. Ficou muito claro até agora que sustentabilidade é um assunto abrangente, um assunto que ainda tem muito a ser discutido durante os próximos anos. Estamos chegando outra vez ao final do nosso segundo bloco. Como de costume, então, vamos deixar já a segunda questão norteadora que iremos discutir logo ao princípio do terceiro bloco. Qual é o retorno concreto
a curto prazo para as empresas que têm suas estruturas organizacionais práticas focadas na sustentabilidade e se existe esse retorno a curto prazo. Então deixamos essa questão com vocês, também com o nosso amigo telespectador, retornamos já. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O nosso tema de hoje, gestão ambiental e sustentabilidade. Vamos retomar, então, a questão norteadora que deixamos ao finalzinho do segundo bloco, para que os nossos convidados e também vocês, telespectadores, possam pensar conosco e dialogar conosco. Bem, existe, então, esse retorno efetivo a curto prazo para as organizações que têm em sua estrutura práticas focadas na sustentabilidade, porque também deve ser uma das questões em que os próprios gestores ficam se perguntando. Mas até que ponto, né? Porque nós também precisamos pensar e deixar claro que as empresas estão focadas no capital, né? no lucro. Então, a partir daí, existe uma possibilidade de lucro imediato, a curto prazo ou não? A questão, eu acho, que gira em torno disso, foi o que eu puxei no segundo bloco, foi a questão principalmente da economia quando eu trato da questão ambiental. Então, hoje, certos investimentos, eles trazem em curto e médio prazo uma redução de custo, principalmente na área de produção das grandes empresas. Então, como eu disse, se você investe num processo mais eficiente, você reduz a tua questão de geração de resíduo, gasto de energia, consumo de água. Então, isso gera um impacto direto na balança comercial da empresa. Hoje, o custo da água é extremamente alto para uma empresa, da mesma forma que o custo energético também é. Então, isso, quando eu trago um equipamento, um processo que seja mais eficiente, isso retorna imediatamente como lucro, como menos custo para a empresa. Então, eu acabo transformando o meu processo produtivo mais eficiente, mais ambientalmente correto, vamos dizer assim. Então, hoje, os equipamentos que existem no mercado disponíveis para qualquer linha de produção já buscam essas questões, principalmente da diminuição do gasto com matéria-prima, da geração de resíduos, gerações de efluentes, gerações de emissões atmosféricas. Aqui no Brasil a gente tem pouco ainda o perfil de cobrar por poluição, mas a Europa já está, já há muito tempo, já está funcionando o que eles chamam de princípio do poluidor-pagador. Ou seja, quem polui mais tem que pagar mais taxas para que essa verba retorne na forma de investimento ambiental aonde a empresa polui. O conceito de pegada ecológica, quanto maior minha pegada, mais eu pago por ela? Exatamente. Então, hoje a Europa, por exemplo, na questão de lançamento de efluente, quando eu vou lançar o meu efluente num rio, na Europa é pago pelas concentrações dos compostos. Então, se eu tenho um efluente mais poluidor, eu vou ter que pagar mais por isso. No Brasil, a legislação de recursos hídricos, por exemplo, ela já contempla essa questão da outorga de lançamento e o pagamento pela poluição. Então, se eu gero mais poluição, eu vou ter que pagar por isso e esse investimento retorna no próprio rio
aonde eu lanço a minha poluição. E aí, essa verba também serve como um caminho para que as empresas consigam financiamento para investir em equipamentos mais modernos,